O nosso entrevistado de hoje é o empreendedor e sócio proprietário da M3 Soluções, Marcelo Martins. A gente vai conhecer um pouco da sua vida, como foi que surgiu a M3 Soluções e também saber de projetos futuros. A partir de agora, o seu Interview Personalidades e você é o meu convidado. Vem comigo. Interview Personalidades. Marcelo Martins, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. A gente já vem falando já há um bocadinho de tempo, né? Mas só agora que vingou a nossa entrevista, Exato. né? Tá me ouvindo bem? Tá, agora sim, Okay, perfeito. Beleza. Obrigado, Conrado, pelo convite, né? Demorei um pouquinho, né? Mas é como você falou, a gente tudo tem uma hora. Tem uma hora certa. Tem uma hora certa, então aqui tô para conversar com você, falar com nossos amigos que nos escutam, que nos veem, que tem interesse em saber um pouquinho sobre Marcelo e por que não da M3 também, né? Sim, sem sombra de dúvida. Eu lembro de Marcelo há uns anos atrás, sem dizer quantos anos, eu trabalhava também na FM Cidade, lá na Zona Norte de Cajazeiras, mandar um abraço para José Leite, e eu lembrava, eu ficava às vezes, terminava o trabalho, ficava ali na rua, eu sempre via o Marcelo passando, indo e vindo e tal. E desde aquele tempo eu perguntava, esse menino vai chegar aonde um dia? Vai ser o quê? Vai ser um médico? Será que vai ser um engenheiro, um advogado? E de repente o Marcelo contraria, né, o status quo do momento e se torna um jovem empreendedor na cidade de Cajazeiras, expandindo uma empresa que não está só em Cajazeiras, mas está espalhada aí pelo Brasil. Você sonhava, quando você era adolescente, já vislumbrava chegar onde você chegou? Você queria ser esse empreendedor, Marcelo? Na verdade, não. Na verdade, naquele momento, né, não quero falar também da época, a gente já passou algumas décadas, né? Mas eu tinha dentro de mim uma coisa bem clara, a única coisa clara que eu tinha é que não queria ser nada do que você falou. Eu não tinha ideia de seguir a carreira de médico, advogado, engenheiro. Isso, algumas pessoas me provocaram para saber se realmente eu tinha essa vontade de ser. Meu pai uma vez perguntou se eu queria ser advogado, porque tem um advogado na família. E, enfim, algumas pessoas do meu meio também falavam, né? Perguntavam o que eu queria ser e eu não tinha certeza. Então, quando você não tem certeza, é não, né? É verdade. Então, eu acredito que passei um tempinho para me descobrir o que é que eu seguiria. Tentei outras coisas, mas a necessidade também me fez trabalhar um pouco cedo. Tentou outras coisas do tipo o quê? Eu trabalhei com meu pai um tempo. Meu pai tem uma fábrica de roupas íntimas com minha mãe. Tem até hoje, né? Eles têm esse empreendimento ainda. Uma pequena fábrica com minha irmã. E eu trabalhei com meu pai. Depois trabalhei como funcionário de algumas empresas na área de tecnologia. Foram meus primeiros empregos também. Foi aí que eu comecei a entender que a tecnologia seria o futuro. Uhum. E eu era funcionário dessas empresas. E tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. As pessoas tinham boa vontade de me ensinar. E eu também tinha boa vontade de aprender. E vi que trabalhar na área de tecnologia poderia me levar longe, né? Poderia me levar longe. Então, foi o primeiro momento assim, que eu tive um insight do que eu gostaria de fazer. Foi nesses primeiros empregos mesmo, experimentando. Quem conhece, Marcelo é muito conhecido aqui na cidade e na região, e sabe que Marcelo é um cara que está sempre estudando, procurando conhecer mais, e ele é o cara que adquire conhecimento e compartilha, não é só aquele que adquire e retém, não. Mas você sempre foi esse cara estudioso, meu CDF, ou você é aquele carinha que deu trabalho na escola, Marcelo? Não, isso aí é outra coisa que as pessoas também me confundem da minha personalidade. Eu gosto de ensinar e gosto de aprender, mas demorei um pouquinho para me encontrar enquanto um bom aprendedor, podemos dizer assim. Né? No começo eu tive dificuldades na escola, porque como eu morei bastante tempo, até os meus 6, 7 anos em zona rural, demorei um pouquinho para poder pegar o ritmo. Qual localidade na zona rural? Como é? Qual localidade na zona rural? Eu morei no sítio Campos, perto de Solonópolis, no interior do Ceará. Certo. Sertão Central do Ceará. Então, quando eu vim para Cajazeiras, demorei um pouquinho para me acostumar com a escola. Entrei em escola municipal, então a qualidade do ensino ainda não era tão boa como é hoje nas escolas municipais. Hoje melhorou muito, né? Você estudou em quais escolas municipais? Então eu estudei na Escola Cianzinha Ramalho,
Depois fui para o Manuel Mangueira. Depois fui para o Colégio Dom Moisés Coelho. Depois fui para o Colégio Diocesano. E depois para a Escola Técnica Federal. Então, foi uma coisa de cada vez, me acostumando. Não fui uma pessoa muito assídua da escola, podemos dizer assim, até a 5ª série. Mas depois da 5ª série, eu tive uma experiência no Dom Moisés Coelho, com bons educadores lá, mais empáticos. Eu já estava na idade um pouco mais propícia a entender mesmo o intuito do aprendizado. Tive bons educadores, né? Professor Rizomar, foi uma pessoa que me ajudou bastante. E aí fui aprendendo a aprender. Entendeu? Porque eu acho que o grande lance foi aprender a aprender. Mas disseram que você sempre foi muito questionador. Você sempre questionava o sistema. Sim. Na escola também você questionava? Na escola também. Na escola eu acho que eu dei bastante trabalho por não concordar muito com algumas coisas, alguns padrões. Mas com o tempo eu fui vendo a necessidade também de saber lidar com tudo, né? Saber seguir as regras, ser questionador, mas dentro das regras também. Né? No começo eu era mais rebelde, mas depois eu fui percebendo, estudando mais. A minha experiência no Dom Moisés ali da 7ª série até a 8ª já foi muito boa. E no Colégio Diocesano, no 1º e 2º ano foram excelentes. E eu comecei a entender a importância do estudo por mim mesmo. Entendi por que meu pai e minha mãe insistiam tanto para mim estudar. Não deixei de ser rebelde, assim, não deixei de ser questionado. Rebelde eu deixei, mas deixei de ser questionado. Nunca deixei de ser questionador. Eu acho que eu até sou um melhor questionador hoje, mas mais crítico, mais maduro. Mais maduro. Eu acho que eu consigo fazer as críticas ponderando melhor, né? E não só por impulso. Você falou que foi um adolescente rebelde. Quais foram as rebeldias que você fazia? Cara, eu fui muito rebelde. Eu acho que... Algumas que, claro, você puder compartilhar. Fique à vontade. Mas eu tinha uma certa dificuldade de ser assíduo à escola. Era uma delas? Essa sim, eu acho que sim. Meu pai não gostava muito disso, nem minha mãe. Mas investia muito tempo em jogos. Lá, mesmo sendo no início dos anos 90, já tinha uma cultura nascendo uma cultura de jogos no Brasil. Então, aquilo me chamava muita atenção. Uhum. Então, eu passei uns 2 ou 3 anos da minha vida focado em jogos, por incrível que pareça. E aquilo abria minha cabeça porque os jogos eram em outros idiomas, em inglês, né? No início dos anos 90. E eu me sentia muito bem lá, tentando descobrir as coisas. Eu acho que me levava para um mundo paralelo, podemos dizer assim, onde eu poderia ser mais livre. Entendi. Entendeu? Você era aquele ficar nos joguinhos em casa e tal? Ou era aquele também de ir para festa, de namorar? Cara, eu também tive essa fase. Eu tive todas as fases. Fiz essa fase, também teve uma fase de esporte, tive uma fase das festas, que foi uma fase bem rebelde também. Mas eu vivi bem em todas as fases. Você era só o rebelde contra o sistema ou aquele rebelde estilo bad boy? Não, eu acho que eu tive você ter ideia, eu tive uma época que eu passei bastante tempo num grupo escoteiro. Não é rebeldia, mas era uma coisa diferente das pessoas de onde eu morava, no meu bairro, por exemplo. As pessoas do meu bairro não tinham tantas pessoas que faziam parte do movimento escoteiro. Mas eu quis fazer porque me ensinou bastante coisa também. Me ensinou disciplina, me ensinou alguns modos, me conectou com várias pessoas, me ensinou a aprender melhor também. Então, passei um bom tempo no grupo escoteiro, isso me ajudou bastante. Não era rebeldia, mas era diferente. E também fiz parte do movimento das comissões de luta do meu bairro, né? Não foi muito tempo, mas fiz. Esse grupo ele tinha um pensamento mais rebelde, né? Que nele a gente não pensava em votar, tanto que eu pensava em não ter, no meu primeiro voto eu não ia votar em ninguém, por exemplo. Eu achei que era uma maneira de resolver os problemas, era tipo quebrar o sistema de verdade quando eu era bem jovem, né? Mas não é bem assim que funcionam as coisas, né? Tem outras maneiras de você usar a política a favor do bem, né? E aí eu também fiquei nesse grupo, o grupo era muito bom, ajudava muita gente, mas tinha esse cunho de tipo não seguir os padrões democráticos, podemos dizer assim. A gente não poderia votar em ninguém, coisa assim. Então ajudei muita gente, mas depois também saí logo porque entrou a fase do namoro também, né? Já ia perguntar, você foi aquele adolescente namorador, pegador? Não, nem tanto. Ou você era mais tranquilão? Mais tranquilo, mas também queria me conhecer. Eu acho que eu era bem, como é que eu podia dizer? Gostaria de
sempre pensei em experimentar coisas também, né? Fui lá, namorei, fiz tudo assim. Você hoje consegue se reconhecer? Você se descobriu? Sim. Eu acho que eu sou uma pessoa bem resolvida hoje. Bem resolvida mesmo. Não tenho nenhum tipo de... Tem algum tipo de arrependimento do passado? De algo que fez no passado? Arrependimentos? Não, acho que não. Faria tudo novamente? Algumas ressalvas, né? Eu não vou ser hipócrita e dizer que não, né? Se eu pudesse corrigir algumas coisas, claro que sim, né? Mas não tenho nenhum tipo de arrependimento, não. Acho que tive uma vida muito boa até agora. Quando você, na sua adolescência, quando você não estava com games, estava ali ajudando a pessoa, o que você gostava mesmo de fazer assim? Aquela coisa assim, nossa, eu tenho que chegar em casa, eu quero ficar escutando aquela música, lendo aquele livro. Tinha assim uma paixão sua, um hobby seu que era primordial para ti? Na adolescência, não. Na pré-adolescência, futebol, gostava muito de jogar bola, esportes em geral. E porque tinha gente, né? Então, eu sempre gostei de socializar. Então, sempre onde tinha gente, eu estava envolvido. Então, em grupos, podemos dizer assim. Então, no esporte, depois foi essa questão dos movimentos e os games também, porque eu não era o cara dos games de dentro de casa, até porque eu não tinha videogame. Eu era o cara dos games da locadora, que não existe mais hoje em dia. É verdade. Mas eu era o cara que ficava na locadora. Por quê? Porque além dos jogos que me interessava, que era uma coisa tecnológica, né, que era a minha paixão, não é mais hoje, mas já era a minha paixão. E tinha gente também. Então, por incrível que pareça, tinha gente. Estava ali no meio. Você foi taxado muitas vezes de esquisito? Com toda certeza. Várias vezes. Porque... não é nem esquisito. Eu acho que eu escutei muito maluco, né? Maluco, a gente escuta algumas vezes. Por querer fazer algumas coisas que não são nos padrões, né? Mas naquela época, principalmente, né? Hoje o mundo é mais aberto, nós temos uma, como é que eu posso dizer, uma consciência global, né? Todo mundo o mundo é totalmente conectado, né? Mas antigamente não. Você falava até em globalização falava-se, mas não existia globalização. Era algo muito né? distante, muito distante, né? A gente não sabia o que as outras pessoas faziam no outro estado, por exemplo, nem na outra cidade, né? Mas aqui em Cajazeiras, sim, eu queria fazer coisas, tinha ideias e tentava fazer alguma coisa sempre um pouquinho diferente, um pouquinho a mais. E era muito comum as pessoas me chamarem de maluco, de doido. Mas eu entendo, né? Você ficava com raiva, na vontade? Cara, isso demorou, Conrado, a digerir tudo isso, as críticas? Sim, no começo eu ficava com raiva, na escola principalmente. Né? Mas na adolescência eu já comecei a conhecer pessoas, as pessoas começaram a conhecer pessoas igual a mim, né? Podemos dizer assim, né? Que tinham pensamentos similares. E aí ao invés de ficar com raiva, me aliava a outras pessoas parecidas comigo, né? Interessante. E aí já me trazia um conforto, né? Apesar que quando eu chegava nos ambientes que não eram propícios a minhas maluquices, eu era maluco do mesmo jeito. Até hoje ainda tem, mas hoje é mais fácil, né? Hoje eu consigo entender o que as outras pessoas esperam de mim. Então eu vou dosando como eu me comunico, como eu me expresso, né? O que é que eu tenho a entregar, o que eu tenho a receber. O mais importante é a comunicação. Então hoje eu me comunico muito melhor, então não causo tanto medo nas pessoas, né? Explico, isso é importante, isso não é, isso assim, assado. E hoje eu tenho um certo domínio sobre isso. Marcelo, você não é um empresário, você é empreendedor. Eu acho que não sou tão empresário mesmo, não, né? Me qualifiquei, eu tenho uma formação na área de administração e então uma pós-graduação também na área de administração, só que na área de gestão de pessoas. Isso me qualifica para ser um gestor em relação às técnicas. Era o curso que você queria na época ou você foi pelo embalo? Não tenho o que fazer, eu vou fazer isso. Não, deixa eu terminar isso, eu entro nessa. Então, eu tenho essas formações e alguns cursos que me qualificam tecnicamente para ser um gestor, podemos dizer assim. Mas eu acredito que eu me vejo mais como um empreendedor. Porque o empreendedor é aquela pessoa que consegue ter uma visão futura, consegue convencer as outras pessoas em coisas até que elas não viram ainda se isso vai dar certo ou não. E eu acho que eu tenho essa habilidade, sim. Eu desenvolvi isso, vim desenvolvendo ao longo da minha vida inteira. No começo, empiricamente, hoje, propositalmente. E eu consigo ver
eu consigo ter uma visão sobre vários possíveis futuros, não só futuro, que aí é futurismo, possíveis futuros, e as pessoas confiam muito na minha habilidade de escolha. Então, acho que isso, eu sou um empreendedor líder aí, né? Acho que eu tenho essa veia bem forte de uma pessoa que consegue ver a oportunidade, que é o empreendedor, e consegue convencer as pessoas dessa oportunidade, que aí é a liderança, né? Sim, sim. A administração era o curso que você queria ou Não. você pegou embalo? Não. Tipo, não tem nada a fazer isso aqui mesmo, vamos ver o que é que dá. Não, vamos lá. Eu já pensei muito sobre isso, né? Essa é a pergunta que mais me fazem, né? Uma das que mais me fazem, né? Eu tive uma oportunidade de estudar fora, em João Pessoa, ciência da computação. Eu fui morar em João Pessoa por um período e me matriculei num curso superior de ciência da computação, que era o curso do momento, nos anos 2004, 2005, né? Quando ficou muito forte no Brasil. E era à noite. Eu trabalhava de dia e esse curso era... Em João Pessoa? Em João Pessoa à noite, né? Você trabalhava em que de dia? Eu trabalhava numa empresa de suporte a software, de postos de combustíveis. E aí esse curso era noturno. Esse era o curso que eu achava que ia dar certo, né? O mais próximo que eu pensei, porque jogos, tecnologia, futuro, né? Então, eu disse, pronto, se eu fizesse ciência da computação, acho que está tudo... Estou no rumo certo. Estou no rumo certo, principalmente no começo do curso no Brasil, né? Não no começo, mas quando ele ficou popular, né? Só que aí eu tive que voltar. Teve um problema. Não um problema. Meu pai teve um problema. Eu também não estava me sentindo confortável lá. Um problema de saúde. Eu também não estava me sentindo confortável. Então, eu acho que teve uma percepção. Sempre eu confio muito no que eu percebo. Cara, eu acho que isso não é para mim. Aí eu voltei. Quando eu cheguei em Cajazeiras, eu fiquei desempregado. Então, o primeiro curso de administração estava sendo aberto em Cajazeiras. E aí eu disse, olha, de todas as opções que eu vi, né, que eu já tinha experimentado, essa era a que era mais próxima do que eu me entendia, né, do que eu queria ser. Porque o meu pensamento simples da época foi assim, se eu fizer administração agora, nem passa pela minha cabeça se eu ia gostar ou não. Mas se eu fizesse administração naquele momento, mais à frente eu podia fazer uma pós-graduação na área de tecnologia, já que eu tinha já uma experiência técnica em tecnologia. Meus trabalhos todos foram na área de tecnologia, meus trabalhos profissionais, né, com carteira profissional, foram na área de tecnologia. Então, eu fiquei pensando, eu vou fazer administração, dando certo, eu posso fazer uma pós na área de tecnologia e volto para a área de tecnologia. Então, esse era o meu plano A. Só que no meio do curso, comecei a gostar do curso. No primeiro e segundo período, eu comecei a gostar do curso de uma forma que eu nunca tinha... Foi na Santa Maria você fez? Eu terminei na Santa Maria, mas começou na Evilásio Formiga. A Santa Maria adquiriu o curso da Evilásio Formiga. O primeiro e o segundo período foram na Evilásio Formiga, né? Que não existe mais. A Santa Maria adquiriu o curso de administração e serviço social na época. E aí, eu comecei a gostar demais do curso, tive uma influência de uns bons professores. Também tive a sorte da Santa Maria adquirir os cursos, e eu já fui para o centro universitário, que hoje é centro universitário. A Santa Maria estava galgando ser um centro já na época, então foi muito bom para mim. E aí como eu comecei a gostar do curso, levei o curso mais a sério do que eu imaginava. Eu não era só aquele cara que ia para a escola, né? Eu ia para fazer o melhor curso possível, na melhor condição. Para mim, aquilo era inimaginável, né? Fazer um curso superior para mim era um sonho também, né? Porque mesmo sem saber em que área, eu queria ter um curso superior mais por causa dos meus pais. Não era um desejo, mas era um sonho que meus pais, a gente veio para Cajazeiras para estudar. E aí estava demorando, né? Eu já estava com 25 anos e nada de eu começar a faculdade, só trabalhando, nada de começar, porque não gostava de nenhuma opção também e tinha que trabalhar. Eu pensei em dar esse orgulho a meus pais, né? Eu vou terminar esse curso superior de todo jeito. Mas aí essa percepção simples de dar orgulho para os pais, ela desapareceu, porque eu disse, não, eu vou fazer agora porque eu quero, porque eu gosto, não só por causa dos meus pais. Aí foi e isso aí foi muito bom para mim. Foi muito bom porque eu fui ganhando confiança, ao mesmo tempo abri a M3 para poder experimentar o que eu estava... Você já estava perto de concluir o curso? Não, comecei a M3 tipo no segundo período já, no segundo período. E não vai estar na M3 agora? Não, eu estava na verdade fazendo serviço avulso. Estava desempregado, fazendo serviço avulso. Faculdade à noite, o serviço avulso? Era, mas aí eu disse, poxa vida, aí é uma grande oportunidade, né? Porque vou tentar abrir a empresa, mesmo eu sozinho,
eu fazia o serviço só no momento. De certa forma, a M3 começou com esse seu trabalho sozinho, avulso. Foi porque eu já tinha 5 anos de experiência em outras empresas de tecnologia, como responsável por manutenção de computadores e redes, e esse suporte que eu dei nessa empresa lá em João Pessoa. Eu tinha um know-how já. Muito pouco, mas tinha. Então, isso me credenciou para mim ficar fazendo serviço avulso. E eu fiquei pensando, por que não profissionalizar o serviço avulso, né? E eu vi várias oportunidades aqui no interior, principalmente em Cajazeiras. Eu via que as empresas, elas não tinham tanto, naquele momento, não tinham tanto acesso a softwares, a tecnologias, e elas não eram tão competitivas quanto as que eu tinha visto na João Pessoa, por exemplo. Né? Eu atendia João Pessoa já tinha software, já fazia gestão através de indicadores de software naquela época. Enfim, já faziam uso das tecnologias fiscais também, impressoras fiscais, que era muito comum naquela época. Em Cajazeiras, as pessoas tinham um pouco... como é que eu posso dizer? As empresas caseiras não tinham tanta gestão através de aplicações, né? E eu tive uma pequena experiência com um amigo meu aqui, Victor, que foi meu chefe também, em um software. A gente tinha alguns clientes. Ele também fazia administração com você? Não, Victor, ele foi meu primeiro chefe, meu primeiro patrão. Trabalhei com ele algumas vezes. Quando eu voltei para Cajazeiras... Aqui em Cajazeiras ou João Pessoa? Aqui. E aí, quando eu voltei para Cajazeiras, ele me chamou para trabalhar novamente com ele, mas a gente trabalhou num curto período. Nesse curto período, a gente conheceu um software, atendemos uns menos de 10 clientes, quase 10 clientes. E aí ele decidiu fechar a empresa porque não era o que ele queria, ele tinha outras propostas. E aí ele disse, cara, fica com esses 10 clientes, faz esse favor para mim, porque a gente já assinou o contrato, é questão de responsabilidade. E eu tinha esses 10 clientes também. Aí eu fiquei dando manutenção nesses 10 clientes, fazendo o curso à noite. E aí surgiu a ideia de abrir a empresa. Foi aí que eu contactei meu sócio atual, que é Alan Jones. Né? A gente se conhecia já, ele fazia administração lá em João Pessoa. E ele era de lá ou daqui? Ele é daqui de Cajazeiras. Né? E aí ele estava estudando lá, só que ele faltava um período ainda para terminar. Só que eu já fiz a promessa a ele, né? Porque eu disse, cara, eu era uma pessoa muito... Ele é uma pessoa muito inteligente, é um cara que também já tinha uma visão similar à minha, os valores também são similares, os princípios nossos são similares. E aí eu falei para ele, olha, se você... E ele queria ter um negócio dele também. Ele falou, quando você voltar para Cajazeiras, eu vou estar aqui trabalhando. Quando você voltar, a gente abre uma empresa. Aí ele veio, né? Quando ele veio, passou um tempinho, ele trabalhou em algumas empresas, Banco Nordeste, uma consultoria até internacional, que tinha base em Fortaleza e Juazeiro do Norte. Só que, conversando com ele, ele falou, não, o mercado é esse, o futuro vai ser software. Se você vier trabalhar comigo, a gente pode construir uma empresa bacana, porque você é formado em administração, e eu estou me formando em administração, vou me formar em administração. E aí ele acreditou nisso. Ele acreditou nisso, né? E deixou esses negócios que ele tinha, pediu demissão e veio trabalhar comigo. Aí começamos nós dois. Em que ano, de fato, foi marcado assim? Começou agora a M3? Dia 1º de março de 2009. 2009. De lá para cá são... 14 anos. 14 anos. 14 anos. Era uma startup naquela época? Não tinha uma característica de startup, né? A gente não pode chamar de startup, porque a startup ela tem uma característica de um crescimento rápido, né? Então, tem algumas coisas características da startup que a gente não tinha, não era uma startup, mas era uma empresa, como é que eu posso dizer? Pode até ser, porque não tinha tanta referência desse tipo de empresa aqui no sertão, mas a gente não era escalável, né? Vocês foram a primeira, de fato, a trabalhar com software? Não, já tinha uma empresa aqui em Cajazeiras, que inclusive fechou um tempo depois que a gente começou, mas eles trabalhavam com uma linguagem um pouco mais antiga e a sede não era aqui, era em João Pessoa. Eles eram São José de Piranhas, foram para João Pessoa, tinham uma base aqui, depois moveram a base para João Pessoa e estão em João Pessoa até hoje. São parceiros nossos, inclusive, hoje. Era nosso concorrente e depois virou nosso parceiro. Né? Trabalhei com essa empresa lá em João Pessoa, inclusive, que eu trabalhei, era deles. Também. Só que aí o mercado ficou aqui, eles ficaram atendendo. Depois eles perderam competitividade no mercado. Era uma coisa que o software deles começou a ficar um pouquinho ultrapassado. E aí, quando eu comecei, a gente foi galgando o mercado e eles foram saindo e acabamos ficando parceiros. Mas eles não tiveram assim uma expressão muito grande, tipo Brasil, porque eu acho que a tecnologia não era propícia
para isso, né? Hoje, sim, eles atendem um segmento só, que é posto de combustíveis, e são uma das referências no Brasil. O primeiro point da M3 foi onde? O primeiro prédio, assim, físico, foi aonde? Foi aqui na Engenheiro Carlos Pires de Sá, do lado do Supermercado Pereira, no primeiro andar. Era pequenininho, só tinha 2 salas lá. Lembrei. Acho que eu cheguei lá conversar com você algumas Foi vezes. sim, você foi lá algumas vezes. Era no primeiro andar. Lembro. Tinha 2 salas, uma sala e uma entresala, na verdade. Aí a gente começou, eu e Alan, lá. E aí depois a gente teve, no outro ano, a gente já contratou, no mesmo ano, se não me engano, a gente já contratou uma pessoa e no outro ano mais outra. Depois saiu de lá, foi já para a sede agora onde atualmente? Não, nós ficamos lá até 2017. Nós ficamos lá, acho que chegamos até mais de 10 funcionários lá, 10 colaboradores lá na época, ou 12, se não me engano. Aí depois a gente moveu para onde é a sede nova, estamos lá até hoje. Você falou software. Muitas pessoas, a maioria das pessoas vão conhecer a M3 quando você vai a alguma loja, você vai comprar no cartão. Aí sai a máquina no cartão, você vai virar para assinar M3 Soluções. Aí você, só trabalho com questão de cartão, com máquina de cartão. O nicho de vocês é só esse? É só cartão ou se estende para outros? Não. Tem gente que não sabe exatamente o que a gente faz mesmo. Nosso carro-chefe hoje é o software, que faz a gestão do negócio. Tanto a frente de caixa, o ponto de venda, que chama de PDV, que é o que você vê lá, passando a feira ou a compra. A retaguarda, né, todo o ERP. Tem a gestão financeira também. Nós temos o TEF, que é onde passa o cartão. O Pix também é um outro produto. Nós temos a infraestrutura toda, rede, mesmo que seja local ou na nuvem, dentro de algum servidor também. Às vezes o software não está hospedado nos computadores, está numa nuvem, né, como Google, Amazon, Microsoft, entre outras, e algumas nacionais. Os backups online, os backups monitorados também em nuvem é um outro produto. A conciliação dos cartões também é um outro produto. Enfim, a gestão dos ativos todos também, através de uma plataforma, uma parceria internacional que a gente tem nos Estados Unidos, também é outro produto. São em torno de uns 15 produtos, mais ou menos. O principal é o software. Mais agregado a ele, tem vários outros aplicativos que a gente vende separadamente. Hoje vocês prestam assistência basicamente todo o comércio de Cajazeiras? Não todo, não digo todo, mas a gente tem uma representatividade grande, né, nas empresas, nas pequenas e médias empresas. Em nesse percentual nicho, né? seria quanto? Mais ou menos. A gente está sem avaliar depois da pandemia, perdemos essa referência, né? Foi muito difícil, na pandemia fechou muita empresa, abriu muita empresa, então a gente perdeu a referência. Eu não quero chutar aqui não, mas tem que ver. Eu tenho que analisar novamente, porque teve os números ficaram muito alterados. Mais da metade, você acha que é mais? Bem mais que a metade, sim. Das pequenas e médias empresas do varejo. Do varejo. Porque a gente não atende qualquer empresa. As pessoas não entendem isso. As pessoas acham que... Não atende qualquer... Por quê? Por causa do porte. Às vezes um MEI, por exemplo. O MEI, muitas vezes, não tem condições de fazer uma gestão através de um software, não tem como pagar aquele ticket médio, não tem funcionários. É muito caro? Não, mas é porque ele não tem funcionários, né? Como é que ele vai fazer tudo sozinho? Às vezes tem umas plataformas mais baratas, gratuitas, mais simples, que fazem o que ele precisa. Dá para gerenciar. Então a gente não atua nesse mercado. A gente atua num mercado de micro e médias, médias, pequenas e médias, porque aí já tem funcionário, já tem uma gestão mais ampla, já precisa de mais resultados, tem pessoas para analisar, e aí o ticket é mais justo. Então a gente escolheu, a gente não atende, por exemplo, farmácias, está fora desse varejo. Indústrias, está fora desse, não é varejo, porque a indústria ela é caracterizada ela não vende para o cliente final, então não é varejo. Varejo é cliente final. Então, tem alguns comércios que a gente não atende. Por exemplo, as pessoas acham que a gente atende clínicas médicas. Não atendemos clínica. É uma empresa, está lá como empresa cadastrada na prefeitura, tem CNPJ, tem tudo, mas a gente não atende esse mercado. Então, a gente atende pequenas e médias empresas do varejo. Do varejo. A M3 não está só em Cajazeiras hoje? Está em mais de 10 estados, é isso? Estamos em 11 estados, se não me engano. Tudo Nordeste? Não, temos no Sul, ou no Sudeste, no Centro-Oeste também. No Norte, Manaus, por exemplo. Mas são empresas físicas, filiais físicas? Não, essas pessoas, elas são licenciados nossos. Elas têm empresas e nós desenvolvemos um produto e elas revendem esse produto.
Então, a gente contabiliza por usuários, né? Aham. Tem mais de 5 mil usuários da nossa plataforma, das nossas plataformas. Muito bem. Hoje, a M3 conta com quantos funcionários? Hoje, nós somos diretos 23. Porque tem os indiretos, né? Empresas que a gente contrata terceirizado para fazer marketing, por exemplo. Consegue dar suporte a tudo isso? Consegue, sim. Consegue, sim. A gente tem muito tecnologia na nossa gestão. Então, otimiza bastante coisa. É muito produtivo o nosso trabalho. Nunca pensou em expandir mais ainda em outra... Você tem a matriz aqui em Cajazeiras, física. Sim. Muito bem estruturada. E ir para outros centros... Na verdade, é o que a gente está fazendo. E você seguir pela capacidade que você tem, você poderia estar, no mínimo, hoje no sul do país. Na verdade, é o que a gente está fazendo hoje, mas de uma maneira... Acho que não funciona como antigamente, né? Que necessariamente a gente tem que abrir uma filial física em outro estado. Com a internet, a gente consegue atender o Brasil todo daqui, contratando pessoas daqui, pagando ICMS, até ISS aqui. Você abre o celular agora e atende quantas pessoas quiser, né? Então, eu não acho que não é mais uma característica do nosso nicho de negócio. Por exemplo, as empresas de São Paulo atendem o Nordeste e o Norte de lá, sem abrir aqui. Por que não fazemos o mesmo, né? Nós temos clientes em São Paulo, por exemplo. Temos clientes no Sul também, por exemplo, daqui. Em média, quantos clientes vocês têm hoje? São mais de 1.000 clientes, né? São mais de 1.000 clientes. E aí, quando dá um problema, como é que faz? Tem aqueles clientes que dão trabalho? Não. A gente tem uma gestão... Você é sócio, você é uma das cabeças de lá. Você é aquele que sai de por trás do birô, que vai, atende a ligação, que vai... Você é esse que está na ativa também? Ou fica mais só dando ordens? Hoje nem tanto, eu fico mais na parte estratégica, né? Nós temos o meu sócio, que ele é Alan, ele é desenvolvedor-chefe. Então ele é um diretor tecnológico. E abaixo dele tem as pessoas que desenvolvem junto com ele o produto principal. E aí, abaixo de mim está o suporte, né? Só que o suporte tem os líderes, né? Tem os líderes do suporte que fazem isso que você falou, que estão ali revisando os processos, dando suporte às pessoas que fazem o primeiro atendimento, o segundo atendimento. Aí tem os serviços gerenciados, que é a parte de segurança da informação. Também tem outros líderes lá, que também se reportam a mim diretamente. Tem o marketing, que está abaixo de mim também, que a gente trabalha junto. Uhum. Tem o financeiro, que está abaixo de mim também. Então, não é tão simples quanto parece, né? Tem líderes que tomam as decisões, mas, em alguns momentos, essas pessoas, a gente tem que ficar sempre alinhando as decisões com a estratégia. Marcelo, você é jovem. Você começou muito jovem nesse ramo. E tem muita gente Abaixo de mim não, deixa eu me corrigir, né? Ao meu lado, desculpa. Que se abaixo de mim fica estranho. Não é assim que deve ser. Você começou muito jovem. Você é jovem. Você conseguiu mostrar com muita desenvoltura o que é empreendedorismo. Até mesmo quando muitos nem sequer sabiam o que era empreender, você estava fazendo isso aqui em Cajazeiras, no interior da Paraíba, finalzinho ali do mundo. Sim. Você encontrou resistência em relação a isso? Desaprovação? Tipo, quem é esse rapaz que está chegando aqui agora? Com certeza. Principalmente quem já estava na sua frente, que já se sentia autossuficiente. Você sim, teve essa resistência? Tive, sim. Primeiro porque meu produto, a nossa empresa era uma empresa... Naquele momento, né, há 14 anos atrás, quando a internet ainda era mato, o pessoal falava assim, né? Era algo que as pessoas não conseguiam ver com bons olhos ainda, né? Achavam que era mais uma obrigação do que uma necessidade. Então, o produto trazia essa característica, né? E os empresários mais antigos, né, que hoje essa geração já vem mudando bastante, tá havendo bastante sucessões aqui na nossa região, eles desaprovavam sim, né? Porque eu era muito novo, desconhecido, minha família não é daqui, então nós não somos daqui, não tem um sobrenome de pessoas daqui. Uhum. Quer dizer, meu sobrenome é Martins, mas não tem um sobrenome conhecido, né? Minha família não é daqui, né? Temos algumas parentes aqui, mas a gente não tem aquele berço aqui, né? Que igual temos vários Rolins, enfim, os nomes das pessoas de Cajazeiras, não tinha isso por trás, não tinha uma referência, né? Então, isso contava muito naquela época, né? Chegava num grande comércio para vender o meu serviço. A primeira pergunta é: você é filho de quem? Aí eu sempre digo Zé Leite, que o nome do meu pai é Zé Leite.
Aí a pessoa, Zé Leite da rádio, que é o nome mais, o Zé Leite mais famoso que nós conhecemos aqui. Aí eu dizia, não, é o Zé Leite das calcinhas, é o que vende calcinha na feira. Quando eu dizia isso, a pessoa olhava para mim com uma desaprovação, né? Mas quem é essa pessoa, né? Aí você tem que trabalhar mais um pouquinho, né? Você tem que, além de superar isso, você tem que entregar mais do que você prometeu para você superar. Você teve que trabalhar dobrado. Sim, por bastante tempo, sim. Para conseguir essa confiança. Sim, porque quando você, honestamente, sendo honesto aqui, quando você vem de uma base humilde, pobre, existe um certo preconceito, né, no nosso país, né? Existe um preconceito entre pessoas. Acho que você não é capaz. Acho que sim, muita gente duvidou bastante. Escutei verbalmente também, mas eu nunca levei isso pro lado pessoal. Nem guardou rancor de alguém? Não guardo rancor, não. Isso não é uma de coisa... ninguém, Marcelo? Não. Eu acho que não. No fundo, não. Hoje eu sou uma pessoa que durmo muito bem. Inclusive, essas pessoas que fizeram isso naquele momento, hoje são os meus melhores clientes, são os meus bons amigos também. Frequento a casa deles. As mesmas pessoas que fizeram isso. As mesminhas, andam comigo, saio com eles. As mesmas. Marcelo, você, como bem falou, veio de uma família que não tinha um grande nome na cidade, sim. Uma família... não, acho que não pobre, mas uma família simples. Simples, né? Era simples, sim. E você hoje é um rapaz que adquiriu poder e dinheiro. Poder e dinheiro. É gostoso ter poder e dinheiro? Eu acho que existe escalas de poder, né? Poder não é uma coisa máxima, né? Existe um poder que... vários tipos de poderes, né? Honestamente, eu já... pelo trabalho bem feito, né, tanto no setor privado como no setor social, acho que sim, hoje eu tenho um poder de fala em vários lugares, podemos dizer, vários cenários, em Cajazeiras e região. As e no Brasil também. Com mais no Brasil também, e fora do Brasil também, em alguns lugares. E eu acho que eu sei usar para o bem. Eu acho que todas as oportunidades que me dão em relação ao poder, até hoje eu só fiz boas coisas com esse poder, né? Acho que poder é bom se você souber usar. No meu caso, eu acredito que até hoje, quando fui empoderado, legal, eu usei o lado bom. E o dinheiro também, já acho que eu não sou uma pessoa que passa necessidades, né? Essa parte da minha vida eu resolvi, assim, eu tenho uma certa condição, sim, né? As pessoas sabem que eu tenho um bom trabalho, tenho um bom carro. Quando você adquiriu o primeiro, assim, dinheiro bom, o que foi que você comprou? Você lembra? Comprei a casa, né? Comprei uma casa, acho que a casa foi a coisa mais importante que eu comprei. Era uma coisa impensável, né? Na minha família, pra gente comprar uma casa, meu pai e minha mãe, foi quase meia vida deles, né? Para comprar uma casa. E eu, com a metade da vida deles, comprei uma casa. Então, isso para mim era uma métrica muito importante, né? Você comprar a sua própria casa. Mas eu viajei também, acho que dinheiro foi bom para isso, porque meu sonho era viajar. A sua primeira viagem... do meu sonho, eu acho que um dos... você perguntou sobre sonhos, né? Acho que quando eu era criança... Tinha aquela coisa de dizer assim, nossa, quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou ter Eu queria viajar. Para onde? Não queria comprar coisas. Você queria viajar? Eu queria viajar. Tanto que eu acho que a coisa mais importante que eu comprei até hoje foi uma casa. Eu não tenho bens materiais, não é uma coisa que eu goste, não. Tenho algumas coisas, mas não é em excesso. Tipo, comprar casas, terrenos. Eu tenho que comprar mais. Não é natural meu, né? Deveria até pensar um pouco mais sobre isso em relação ao investimento, por causa dos meus filhos e tal, mas quando você fala em viagem, era viagem para fora do Brasil ou no Brasil mesmo? No Brasil e fora do Brasil. Viajar, para mim, é um sinônimo, assim, de realização. Qual foi a sua primeira grande viagem no Brasil? No Brasil, a primeira mais importante foi para São Paulo, né? Eu conheci o Nordeste primeiro, mas assim, a mais importante foi para São Paulo, porque eu nasci lá. E minha família, meu pai e minha mãe moraram lá. Sua família é do Ceará, mas você nasceu em São Paulo? Não, meu pai é de São José da Lagoa Tapada e minha mãe é de Senador Pompeu, no Ceará. Eles foram para, como a maioria dos nordestinos, né, no final de 70, 60, 70. Meu pai foi ali metade de 70. E para lá, se conheceram lá, eu nasci lá. Mas a minha primeira viagem assim, impactante foi para São Paulo, né? Aqui no Nordeste já conhecia algumas coisas, ia nas praias, né? Quando era mais jovem, não com dinheiro, mas por aventura mesmo. Mas com dinheiro mesmo, fui para um grande evento lá em São Paulo e acabei
tinha um dinheiro e gastei um dinheiro. Fui, conheci a cidade, conheci as coisas. Acho que uma primeira lembrança de realização mesmo foi isso. Você também já fez muitas viagens internacionais. Já. Qual foi a sua primeira? Foi para onde? Minha primeira viagem a trabalho, fora do Brasil, foi para... Na verdade, eu já tinha viajado antes. Lembrei, fiz uma coisa com dinheiro. Eu passei um tempo na Europa em 2010 também. Foi o meu primeiro salário. Eu era solteiro ainda e tudo. E meu primeiro bom salário, eu fui para a Europa. Conheci bastantes países na Europa, passei quase um mês lá. E isso foi logo no início da empresa. Isso, agora que eu lembrei, isso foi uma coisa mais legal que eu fiz mesmo. Inclusive antes dessa de São Paulo, tinha até esquecido. Foi para essa viagem, um mês na Europa? Foi, porque eu acho que foi o máximo que eu achava que dava para fazer. Naquela época, eu era muito inocente também, muito inexperiente. Foi sozinho? Fui sozinho. Mas aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa, ficar só um tempo com as pessoas em outro país, em outros idiomas também. Me ajudou bastante coisa. Quantos países você acha que já conheceu já? Já são muitos. Qual foi o que você mais gostou, então? 40, eu acho. Qual foi o que você mais gostou? Que eu gostei mais... Alemanha, eu acho. Por quê? Acho que a China também foi bacana, mas a Alemanha porque foi o primeiro, né? Uma grande aventura, um idioma diferente dos nossos, né? Do português ou base do latim. A tecnologia me chamou a atenção. A Alemanha tem esse grande ponto também? Tem sim. Então foi o meu primeiro impacto na minha vida, assim, de ver algo totalmente diferente, foi na Alemanha. As pessoas são bem interessantes na Alemanha, são bem legais. A cultura da Alemanha, achei bem interessante. Também porque eu tinha interesse nas guerras, e como a Alemanha foi protagonista desses momentos ruins que mudaram a sociedade, eu vi o lado da Alemanha também. O lado que eu digo da Alemanha, não o lado como eles veem isso. Eles veem isso como a pior coisa que já existiu, né? E eles não fogem dessa responsabilidade e trabalham bem isso na cabeça das pessoas, de reconstrução. Tanto econômica, mas uma reconstrução de consciência, de não repetir mais esse problema. Coisa boa. Tanto que a Alemanha é uma das referências hoje em todo tipo hoje é um grande líder, né, entre os fóruns mundiais, né, de diálogo, de fazer o melhor pela sociedade. Então, em 2010, eu tive essa oportunidade de ver essa visão que aqui no Brasil eu não tinha. Eu achava que todo alemão era nazista, essa coisa fascista, coisa de adolescente, né? Sei. Então, quando eu tive esse impacto, eu mudei muito a minha visão sobre o mundo. Eu disse, não, se a Alemanha, que eu sempre estudei que era assim, não é assim, imagina quando eu viajar para outros países que eu puder ver das outras pessoas o que elas têm a dizer sobre elas mesmas, e não o que está na mídia ou o que está num livro. Ô Marcelo, qual foi o país, se é que existe, qual foi o país que você assim não gostou muito? Gostei daqui. Não. Todos eu gostei. Eu já fui em lugares bem diferentes, mas todos eu gostei. Qual foi o lugar mais diferente que você já foi? China. China? China é bem diferente, é outra cultura, né? Outro sistema político, é tudo diferente. Então, acho que foi o mais impactante, foi a China. China, acho que com toda certeza é o mais impactante de todos, né? Qual o país hoje, nesse momento, qual a grande potência tecnológica no mundo hoje? A China? A China, com certeza. Com certeza a China. Acho que, pelo que eu vi lá, né? E pelo que eles têm trabalhado, é uma nação muito... Eles são muito disciplinados. Disciplinado, focado, estrategistas, né? Não estou aqui fazendo juízo de valores se é bom ou é ruim. Estou dizendo que são assim. E pelo que eu vi lá, são bem conduzidos nos moldes deles, né? Que eles aceitam, que eles querem continuar, né? Porque se não quisesse, tinha uma revolução, né? Mas com certeza. Não tem, eles querem continuar. E eu acho eles bem mais à frente do que os outros países. Até porque eu já fui em vários eventos nos Estados Unidos e consigo fazer essa comparação, por exemplo, né? Marcelo, você é pai? Sou pai. Realizado como pai? Sim. Hoje eu tenho Hoje não. Eu sinto que sou uma pessoa bem realizada em relação a ser pai, né? Meus filhos são bons filhos. Um casal. É um casal, nós somos bem alinhados. Qual o nome deles? João Marcelo e Alícia. Tem quantos anos cada um deles?
João tem 11, vai fazer 12, agora dia 21 de dezembro. E a Alicia completou 6 agora, dia 31 de agosto. Você é aquele pai tá sempre... Você é o meu pai coruja, tá em cima, de reclamar? Ou é aquele pai mais de fazer os gostos do Não, filho? eu acho que eu sou mais disciplinador, podemos dizer assim. Não é educador. Não disciplinador, mas sou mais educador. Tem que servir, né? Tanta experiência assim, né? Que nós já falamos aqui, tem que servir para alguma coisa. Então, eu acho que eu sou uma pessoa cuidadosa em prepará-los para o futuro. Interessante. Porque acho que foi o que meus pais fizeram comigo. Meus pais não me deram dinheiro. Meus pais me deram uma preparação, de valores. Não é nem uma preparação educadora, porque meus pais não tiveram essa oportunidade, né, de se aprofundar nos estudos, como eu estou tendo. Eu sou uma pessoa que me aprofundo nos estudos, então é a mesma lógica deles. Eles me deram bons valores, fizeram o que eles podiam, nunca me prometeram nada que não podiam cumprir, e tudo que prometeram, mesmo sendo pouco, foi cumprido. Seus pais ainda moram na Zona Norte? Moram sim, lá na Joaquim Henrique Gonçalves. Você é o filho mais velho ou são quantos irmãos? Sou mais velho. Nós somos 4, eu sou o mais velho. Você é o homem? Eu sou o homem, é o mais velho, e aí tem uma menina, que é Fabiana, que é minha irmã, depois de mim, depois Robson, e depois Mona Lisa. Você é que ele está sempre conversando com os irmãos? Eu acho que eu sou muito de ensinar pelo exemplo. Eu não sou muito de tentar convencer eles de uma coisa que é certa pelas palavras, não. Acho que minhas atitudes falam por mim. E aí eles julgam o que é certo e o que é errado. Mas eu não sou muito de ficar... tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, doutrinando, tentando doutrinar, não. Eles não são assim porque eles são muito parecidos comigo. Então são bem... tem um gênio muito forte, todos eles. Meu pai tem um gênio forte, minha mãe... Você tem um gênio forte? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Tanta gênio forte, você tem que ter. Tenho, acho que sim. Acho que eu dou um certo trabalho. Mas meu pai e minha mãe têm um gênio forte e meus irmãos, consequentemente, também. Então, a gente não tem esse... de um ficar exercendo a opinião sobre o outro, não. A gente não tem essa característica na minha casa. Cada um tem o seu jeito, faz o que acha que é melhor. A gente conversa. Na verdade, eles conversam mais entre eles. Eu sou um pouquinho mais... Talvez a nossa idade seja um pouquinho diferente também. São mundos diferentes. Eu nasci num mundo totalmente diferente dos deles. E talvez as referências não sejam iguais. E aí eu prefiro dar o exemplo mesmo. Mais por aí. Quais são suas referências hoje? Referências em relação a quê? Profissional. Puxa vida, essa é uma pergunta que fica parecendo que eu sou um pouco egocêntrico, assim, mas não é nem isso. Eu admiro muita gente, assim, respeito muita gente, mas eu não sou aquela pessoa que se espelha em outra, não, honestamente. Eu já quis ser assim quando era mais jovem, tinha algumas referências. Mas eram não, quem na época? Cara, era mais relacionada ao esporte, alguns empresários também famosos. Não queria citar o nome, porque me decepcionaram tanto essas pessoas. Então deixa pra lá. Então... Vida segue. Eu tinha essa questão de olhar para a pessoa e dizer assim, esse cara é esse, eu gosto desse cara, eu gosto desse outro. Mas aí o tempo vai passando, você vai ficando maduro e vendo que essas pessoas têm muitas falhas também, né, como todos nós. E eu não sou muito de ficar dizendo assim, eu quero ser igual a fulano. Não, eu acho que uma característica de uma pessoa que a pessoa é boa, ele é muito bom profissional nisso, ou ele é muito bom naquilo, eu acho que isso é legal. Um pouco sobre o que ele faz, e não tudo o que ele faz. Né? Eu não faço muito isso hoje em dia. Quando você erra, e você erra, porque todos nós erramos, somos humanos, você é de admitir seus erros? Sim, sim. Posso até demorar. Porque não é comum eu demorar para admitir meu erro. Eu admito sempre, né? Acho que no máximo 24 horas. Quando eu durmo e acordo, eu já admito meu erro. Se for o caso. Mas eu admito sim. Acho que é importante para você poder viver, né? Mágoas e essa questão de você ficar carregando peso, um sentimento de peso e tudo mais. Acho que é muito ruim, né? Muito ruim. Marcelo Martins é um homem religioso? Eu acho que cada vez eu estou sendo mais, né? Eu sou uma pessoa bem... Como é que eu posso dizer? Eu tenho muita fé. Então, não sei se seria religioso porque eu não participo muito da igreja, dos cultos e etc. Não
Não vou muito, honestamente. Mas como meu pai é uma pessoa muito religiosa, minha mãe também. Católicos? Sim, são católicos, eu admiro isso neles. E a minha referência é eles, nesse sentido, né? Então eu tenho muita fé. Você é daquele que tem santo de devoção, reza para algum santo específico? Não, específico Ou é daquela não. coisa de direto com Deus? Eu sou direto com Deus e eu não sou muito de pedir, né? Eu sou o cara que agradece. Eu agradeço toda hora. Então eu sou muito agradecido a muitas coisas. Então meu pai e minha mãe têm essa questão da fé. E eu também aprendi a ter. Só que eles fazem do jeito assim, mais tradicional, vão na igreja, meu pai ajuda na igreja. E eu sou mais, eu agradeço. Então a gente meio que divide ali, divide a minha parte religiosa é meio que dividida com meus pais. Toda vez que eu vejo meu pai indo para a igreja, ou minha mãe indo para a igreja, ou minha mãe rezando, meu pai rezando, para mim é tudo a mesma coisa. Eu estou ali, na hora que meu pai, eu pergunto para minha mãe todo dia, né? Pai está onde? Ele está na igreja. Já agradeço que ele está lá rezando e já me conecto com ele e nós já estamos trabalhando junto com Deus ali. E minha mãe também, a mesma coisa. Quando ela vai para a igreja, eu fico muito feliz. Ela é uma pessoa muito religiosa também. Só que ela é mais parecida comigo. A conexão é direta ali, sem... Mas eu acho que eu também não julgo quem vai, não. Sabe? Eu acho muito bonito. Quando você não está trabalhando, quando você não está nessa sua correria do dia a dia, o que é que você gosta de fazer para relaxar? Rapaz, eu gosto de ir na praia, aqui em Capuí. Quando eu tenho possibilidade de ir, eu vou. É uma viagem curta, mas sempre vou, quando é possível. Eu gosto de assistir também. Por muitos anos eu não assisti, né, porque eu fiquei muitos anos dedicado ao trabalho, ininterruptos. Manhã, tarde e noite, sábado, domingo e feriado, por muitos anos. E aí um desejo que eu tinha era assistir televisão. Sério, cara? Então, pode parecer engraçado, mas é isso. Então, quando eu tenho um tempinho em casa que eu não estou fazendo nada, eu assisto um documentário, por exemplo. Quais os tipos de... Qual a linha de documentário que você gosta? Eu gosto muito de documentário no cunho mais socioeconômico, de geografia mundial, político também. Eu acho esportivos principalmente, eu gosto de alguns esportivos, autobiografias, Tem muita gente, biografias. Tem muita gente que vê o Marcelo hoje como empreendedor, empresa, Marcelo empresa, enfim. Mas a M3 e você em si está participando também de muitos projetos sociais, não é isso? Demais. Quais são hoje os principais projetos? A M3 me proporcionou a possibilidade de me proporcionou a possibilidade de estar em vários projetos interessantes aqui para a nossa região. Hoje eu faço parte do projeto Líder do Sebrae, que é um grupo de lideranças aqui da nossa região, do Alto Sertão, que está desenvolvendo uma agenda, está construindo uma agenda de desenvolvimento regional para Cajazeiras, vai ser entregue à sociedade em breve, vai ser, inclusive a TV Diário vai participar disso. Também eu estou ali dentro da Fundação Parque Tecnológico do Sertão, Celso Furtado, junto com a reitoria da UFCG e outras lideranças aqui do Sertão Paraibano. Isso é muito importante para a nossa região. Também estamos desenvolvendo um hub de inovação para Cajazeiras, que é o Caatinga Valley. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, né, em mobilizar essas pessoas para esse desenvolvimento da nossa região através da tecnologia e do empreendedorismo. E, entre outros muitos eventos menores, né, outras situações menores, que eu estou ajudando o IF de alguma forma sempre, as escolas cidadãs, tudo que está relacionado à educação empreendedora, eu estou bem... Você está dentro? Estou participando, porque eu acho que se a gente quer um futuro melhor, né, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E não só ficar cobrando de político. Isso aí é muito chato, porque não chega nunca, né? É verdade. E aí eu gosto de fazer a minha parte. Marcelo, nós já estamos caminhando para os instantes finais do programa. Infelizmente, a conversa está muito boa. Eu precisaria de mais algumas horas ou dias para conseguir conversar e extrair mais novidades e mais experiências de vida com o nosso querido Marcelo Martins. Mas nesse final, eu sempre gosto de fazer um bate-bola, um jogo rápido. Eu digo uma palavra e você diz a primeira coisa que vier à sua cabeça. Se você sentir que deve explicar, explique. Se não, tudo bem. Bom. Cajazeiras. Uma paixão. Se não morasse em Cajazeiras, moraria? Em Capuí. Escuta o que musicalmente? Rock. Quem? Cara, Coldplay, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, The Smiths, The Killers, é muita coisa. Do que você tem medo? Eu tenho medo...
Hoje eu tô com medo da morte. Não queria morrer. Só isso mesmo. Qual foi o momento um dos momentos mais marcantes da sua vida, que mais lhe desafiou? A M3, com toda certeza. Acho que construir a M3 e ver o que ela produz para mim, para minha família e para a sociedade é uma coisa fantástica. Você se considera um homem feliz hoje? Sim, muito feliz. O que é felicidade? Felicidade são momentos perto de quem você gosta, por exemplo. O que jamais você faria? Roubar, matar, nada dessa linha. Política. É essencial. Já pensou em ser político? Eu sou político, né? Somos políticos, né? Não profissional, mas então eu tô aqui fazendo política, né? Já sonhou em ser político profissional? Não, profissional não. Por quê? Porque eu acho que eu não sou maduro o suficiente, não. Acho que eu ainda tenho que ter mais experiência na vida, acho que ter mais vivência. Talvez, nunca digo nunca, né? Mas eu preciso estar melhor do que eu estou hoje para abrir mão de algumas coisas para isso. Porque acho que tem que ter dedicação também. Para conquistar a confiança de Marcelo, é preciso o quê? Eu confio tão fácil nas pessoas, assim, eu acho que se você é uma pessoa ética e honesta, já confio, assim. Já confio. Não sou uma pessoa que olha para você e já pensa os lados negativos. Não, sempre penso que vai dar tudo certo, que é bom, que até que a pessoa me prove ao contrário. Eu gosto da experiência de conhecer outras pessoas. Um sonho a conquistar. Puxa. Se puder falar, é claro. Não, eu acho que ver meus filhos realizando os sonhos deles. Não meu, mas eu acho que ver eles fazendo o que eles desejam, que eles são muito jovens ainda, mas se eu ver eles fazendo alguma coisa que eles sonharam e realizaram, eu acho que eu vou ficar muito realizado. Doce ou amargo? Eu prefiro o amargo. Inverno ou verão? Eu prefiro... gosto do inverno também. É. Gosto do inverno. Se você pudesse estar frente a frente com Deus, sem morrer, e Deus lhe concedesse um pedido que seria imediatamente atendido, qual você faria? Puxa vida. Cara, o que me deixa triste é a pobreza. Eu queria erradicar a pobreza, assim. Acho que isso me deixa muito triste. A desigualdade social é uma coisa que me abala, de certa forma. A última pergunta. Quem é Marcelo Martins? Puxa, eu sou uma pessoa agregadora. Acho que eu agrego.